Panorama do Seguro. Hoje vamos falar do segmento de saúde com dois aspectos distintos. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Alexandre e conosco está Francisco Galiza, que é consultor econômico do Sindiceg SP. Hoje iremos falar do segmento de saúde. Olá, Galiza, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você. Galiza, seu primeiro comentário é sobre os custos de saúde, não é isso? Isso, Paulo. O primeiro comentário que eu vou fazer é sobre um estudo realizado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IESS. O IESS é uma organização sem fins lucrativos bastante conhecida na área de saúde, para quem opera na área de saúde, né? Recentemente, ela divulgou o texto, Paulo, Impacto de Envelhecimento sobre as Despesas Assistenciais de Saúde Suplementar, 2020 a 2031. Você pode até aí ver o QR Code onde está o trabalho, né? Nesse estudo, ela faz uma projeção do impacto do envelhecimento e do crescimento econômico sobre as despesas assistenciais de plano de saúde nos próximos 10 anos. E vocês podem ver aí na tabela que eu coloquei, a tabela extraída do próprio texto, né, que a variação nos próximos 10 anos pode variar, dependendo do crescimento econômico, de 20% a 55%, né? Isso somente levando em conta o crescimento econômico e o envelhecimento da população. Há ainda outros fatores, Paulo, como o custo dos exames, etc. Esse problema, todos sabem, não é exclusivo do Brasil, é um problema mundial, né, que a sociedade vai ter que enfrentar, de como ela vai, nos próximos anos, conseguir equacionar as despesas na área de saúde. É um problema brasileiro e é um problema mundial. É uma boa referência esse trabalho para quem quer se introduzir em relação a esse assunto na área. O avanço da ciência e da tecnologia vai proporcionar uma longevidade maior, mas vai ter um custo. Exatamente, Paulo. Você pegou bem o raciocínio. Perfeito. Galiza, agora um comentário bem diferente, um comentário sobre saúde pública, não é isso? Isso, Paulo. Vou fazer uma virada de 180 graus, como se fala, né? Na minha visão, Paulo, uma das maiores carências da humanidade, isso obviamente não apenas em economia, mas também em sociologia, etc., né? É a humanidade ter perdido um pouco, a recuperar, e precisa recuperar, a observação de outras espécies. E, a partir daí, o que a gente pode aprender com elas, né? Por que eu estou dizendo isso? Tá? Recentemente, uma entrevista brilhante, o naturalista Mark Moffat, né? E aí vocês estão vendo o QR Code da entrevista dele, ele faz uma análise do que a humanidade pode se assemelhar às formigas, né? E o que a gente pode aprender com ela. Porque, segundo a visão do naturalista, hoje a gente pode aprender muito mais e tem muito mais semelhanças com as formigas do que com os próprios primatas. Por que eu estou falando isso e por que eu estou falando de saúde pública? Porque uma das perguntas que é feita para ele, e aqui eu fiz questão de reproduzir a própria pergunta aqui na tela, que vocês devem estar vendo, a pergunta é o seguinte: há alguma questão relativa à vida em sociedade que as formigas resolveram melhor do que nós humanos, né? E eles falam que as formigas têm uma postura proativa em termos de saúde pública. Então, por exemplo, quando ele responde, ele fala: se você fizer uma pergunta quanto nossa sociedade deve investir em saúde pública, acho intrigante recorrer, digamos, às colônias de formigas cortadeiras do Brasil, que chega a 1 milhão ou mais de formigas. Essas colônias de formigas, elas têm um esquadrão que cuidam 24 horas do saneamento por dia. Quer dizer, então, é uma postura que nós, humanos, temos que aprender, é que tratar a saúde pública, não talvez de uma forma reativa, como foi feita, mas de uma forma proativa. Isso é uma coisa que esses 2 últimos anos ensinou, é isso, que a humanidade vai ter que enfrentar o problema de saúde pública de uma forma direta, agressiva, né, incisiva, para que não se repitam, infelizmente, os fatos que todos nós conhecemos que aconteceram nesse ano e no ano passado. É uma boa lição, tá,
que a gente pode aprender das formigas em relação à nossa saúde pública. Fica uma referência que eu achei bem interessante, por isso eu quis discutir com vocês agora. Muito bom, Galiza. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo, e um abraço a todos. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero vocês na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas, sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço e fiquem bem.